Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã de consagração na presença do nosso Deus, alegres, contentes e desejosos por ouvir e conhecer mais da palavra e da presença de Deus. Estamos continuando nosso estudo da Carta aos Romanos, começando o capítulo 11 da Carta aos Romanos. Te convido a abrir sua Bíblia lá e, como sempre gosto de lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal Igreja Metodista do Jardim Oceânico. Siga-nos nas nossas mídias sociais. Temos transmissão do nosso culto todo domingo na nossa página do Facebook. Acompanhe lá. Ative as notificações, curta esse vídeo e comente aí embaixo o que você pensa a respeito do conteúdo desse canal, o que você pensa a respeito desse vídeo. Colabore conosco e compartilhe com a sua família e amigos. Vamos lá então. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares. E só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Versículo 8. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e em punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para com os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Amados, estamos diante de um texto aqui riquíssimo em conteúdo, em revelação, em palavra para as nossas vidas. É inegável, como nós já temos falado nas semanas anteriores, que o apóstolo Paulo está fazendo questão de dizer que a salvação é uma obra de Deus, por mais que tenha a nossa parte de escolher, né, de se render, de se arrepender, a salvação é obra de Deus, mas ele afirma aqui e faz questão de lembrar isso a nós, de que Deus não rejeitou o povo de Israel. Ele está dizendo, olha, Deus não rejeitou o seu povo, mas endureceu alguns. E ele vai falando as causas desse endurecimento. E por que toda a história foi feita desse modo? E qual é a razão de tudo isso? Amados, essas perguntas que nós fazemos constantemente, as respostas estão na palavra. E nós vamos aqui detalhar um pouco essas respostas e essas resoluções que Paulo nos traz. Preste muita atenção. Portanto, ele diz, olha, eu também sou da descendência de Abraão, tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Ele vai citar Elias, quando Elias diz assim, Senhor, eu estou sozinho, me procuram tirar a vida. E ele diz, não, Elias, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Isso naquela época. Ele está dizendo que ele reservou
dentre os próprios judeus, pessoas que não se dobraram, pessoas que não se renderam à idolatria, pessoas que não venderam o seu ministério, pessoas que não se venderam pelos ídolos. Portanto, ele está dizendo, olha, desde aquele tempo e até agora existem aqueles que permaneceram. Assim como entre os gentios existem aqueles que se arrependeram e aqueles que permanecem em seu pecado. Ele está dizendo, nação não é sinônimo de salvação. Descendência, como Jesus também já havia dito, não é sinônimo de redenção. Não é porque eu sou israelita que automaticamente eu estou redimido. E não é porque eu sou gentio que automaticamente eu estou perdido. Mas tudo depende dessa graça de Deus e de nós termos uma postura de arrependimento e de conversão a esse Deus e ao propósito do Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai dizer, olha, desde aquela época eu reservei 7.000, que eu acho que não é esse o número, né? No momento que Paulo escreveu, não é esse o número, mas ele está dizendo, olha, assim como pessoas haviam sido separadas junto com Elias, que não haviam se dobrado a Baal, e veja, pessoas anônimas, porque com o nome registrado só se cita Elias naquele tempo, mas Deus está falando, olha, tem 7.000 que não têm nome, que não são citados na Bíblia, que não têm seus nomes registrados, mas que também são fiéis. Ou seja, amado, fiel e obediente ao propósito de Deus não são somente aqueles que estão em evidência. Tem muitos anônimos fiéis espalhados ao redor do mundo, os quais os olhos, as lentes da televisão não estão sobre eles, os quais não estão na mídia, os quais não estão, às vezes, nos altares, mas que continuam sendo fiéis, mesmo no anonimato. E Deus fala, olha, Elias, não é porque você não está vendo que eles não existem, não. Eles estão ali. Você só não os conhece, mas você não está sozinho. Eu separei outros que nem você, que também não se dobraram diante de Baal. Podemos usar Baal como uma alegoria para a idolatria, para o mal, né? Para o pecado, né? Para a iniquidade. Podemos fazer dessa forma. E ele diz, mas sobrevive um remanescente, no versículo 5, segundo a eleição da graça. Ele diz, se é pela graça, não é pelas obras. Ou seja, ele está dizendo, olha, se foi Deus que separou esses 7.000 homens, como Deus fala aqui, reservei para mim, o Senhor diz, eu reservei 7.000 homens. Ele está dizendo para o povo de Israel, olha, desde o tempo da lei, Deus já reservava pela graça e pela misericórdia dele. Não a graça como nós a entendemos no Novo Testamento, através da redenção de Cristo, mas no favor imerecido que sempre esteve presente desde o início dos relatos das Escrituras, desde o início da criação, irmãos. A gente pode entender que existia muita misericórdia de Deus, porque o homem não é digno, não é indigno de agora. O homem sempre foi indigno. O homem sempre foi um não merecedor. Isso não vem de agora. Isso não é uma novidade. Sempre foi assim. Portanto, Deus, quando separou alguém, como ele separou Abraão, como ele separou Moisés, Josué, Davi, Elias, Eliseu, como ele separou esses homens e mulheres, ele continua separando até hoje, por um único critério, pela sua misericórdia e graça. Por quem ele deseja usar, por quem ele deseja ter misericórdia. Porque ele é Deus soberano. E os caminhos dele, às vezes, não são compreensíveis aos nossos olhos, no nosso coração, na nossa mente humana limitada. Portanto, irmãos, o que nós podemos aprender aqui em primeiro momento, vamos observar até o final aqui, mas é que Deus não deve explicações à humanidade. Deus é Deus. E muitas das vezes os seus caminhos, os seus atos e suas decisões são incompreensíveis aos nossos olhos. O nosso coração não consegue compreender a dimensão de quem é Deus e da maneira como ele age. Mas isso não quer dizer que ele seja de alguma forma injusto, como nós já lemos aqui e trabalhamos nas semanas passadas. E Paulo defende isso também, de modo algum. Ele é completamente justo, misericordioso e bondoso.
E ainda que nós não venhamos a entender, precisamos nos submeter à sua infinita vontade e à sua rica vontade, vontade rica em misericórdia. Portanto, amados, é uma questão de fé, né? Não tem como, pela sapiência, pela inteligência, eu convencer alguém aqui a seguir a Cristo. É algo que o Espírito Santo tem que fazer dentro de você, para que você possa entender e viver essa verdade, não é? E não seja um rebelde, não seja um desobediente, né? Mas isso só pode vir através de uma revelação espiritual no seu coração, né? Do coração de Deus para o seu coração. Não importa o mensageiro que ele use para isso, não é verdade? Então, o que diremos, pois, versículo 7, o que Israel busca não conseguiu. Ele está dizendo, Israel, os seus esforços para alcançar Deus pela lei, todos foram frustrados. Vocês caíram em tudo. Mas a eleição, a graça, alcançou vocês. Vocês foram escolhidos também. Ou seja, Paulo está dizendo isso para que venha acabar de uma vez por todas com os partidos, irmãos. Com as facções, com as divisões dentro da igreja, de famílias, de intuitos, de egos, para que venha ter um reino só, o reino de Deus. E Paulo lutava contra isso há aproximadamente 2000 anos atrás. Ele já estava lutando contra isso. Isso sempre foi um problema da igreja e continuará sendo, mas nós precisamos lutar contra. Né? Não é porque sempre foi um problema que está certo, está muito errado. Porque Deus quer um povo só, em unidade. Isso que Ele deseja para nós. Deus está dizendo no versículo 8, no versículo 7, os demais foram endurecidos, como está escrito, versículo 8. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, no tempo que foi escrito, né, a carta. E diz Davi, tornou-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureceram-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. E ele diz, pergunto, pois, porventura, versículo 11, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, olha, amados, a grandeza do plano de Deus. Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para com os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, irmãos, ele está dizendo, olha, até o endurecimento do coração dos israelitas, no final das contas, fez parte do plano de redenção e de salvação de Deus para com o seu povo. Está escrito na palavra. Fez parte do processo de salvação. Ou seja, não é possível que nós possamos ver a história, irmãos, amados queridos, possamos ver essa história tirando Deus da equação. Como alguns afirmaram no passado, Deus está morto, Deus não está vendo. Não tem como Deus estar fora da equação. Agora, não quer dizer que ele concorde com as atrocidades, com os males. Por isso que há um paradoxo, há um paralelo muito interessante, que é, ao mesmo tempo que Deus é soberano sobre toda a criação, sobre toda a história, sobre toda a terra, isso não anula a nossa responsabilidade. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. Ninguém pode dizer que é peão no jogo de xadrez de Deus. Não, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Mas nada do que fazemos sai do controle e das mãos de Deus. Porque Deus não é incompetente. Deus é grande, maravilhoso. E o plano dele é de paz e não de mal para nós, sempre. Mas às vezes as nossas escolhas nos levam para o caminho contrário. Mas ele diz, olha, a transgressão dos israelitas fez com que os gentios pudessem ser alcançados. Ele diz, serviu ao propósito. Serviu ao propósito. No final das contas,
tudo era parte do plano de Deus. Mas isso não nega o fato de que esses israelitas endurecidos precisam ainda se arrepender. Eles são responsáveis por sua condição de pecadores e são responsáveis também por admitir os seus próprios erros e voltar atrás. Soberania divina e responsabilidade humana. Portanto, amados, ele está dizendo no versículo 13: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Ou seja, ele está dizendo para os romanos: olha, eu escrevo para os gentios, mas eu espero que essa história contada na perspectiva e para um gentio possa servir também para que um judeu venha ao arrependimento. Às vezes a gente está atirando no que a gente vê e a gente acerta onde a gente não vê. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Está falando para gentios, mas está procurando atingir os dele também, para que sejam salvos, para que venham alcançar a redenção. Meu querido irmão, irmã que está me assistindo aqui hoje, amigo, amiga, pode ser que tenha momentos da sua vida, assim como da minha também, que a gente pensa que está em determinado lugar, a gente pensa que está em determinado trabalho, determinada escola, por uma razão só. Quando na verdade existem outras razões que nós não conhecemos, mas que fazem parte dos planos de Deus. Por isso eu quero te convidar aqui nessa manhã, tarde ou noite, não sei que hora que você está assistindo, a nós murmurarmos menos sobre nossa realidade, nossas circunstâncias, os momentos que a gente passa, porque com certeza existe propósitos maiores em tudo aquilo que nós participamos e por onde nós passamos. Existe um propósito maior, mas que nós venhamos sempre a passar por lugares onde Deus nos direcionou. Essa é a reflexão de hoje. Espero que Deus possa abençoar a tua vida. Espero que você ore ao Senhor e peça a Ele para que continue te dando sabedoria para entender essa palavra pelo Espírito Santo e possa viver ela no seu dia a dia. Que Deus nos abençoe, que você tenha um excelente dia na presença de Deus, graça e paz.